Não é ataque, é treinamento. Deus está te fortalecendo em silêncio. Há momentos em que tudo ao nosso redor começa a apertar. Portas se fecham. O silêncio aumenta, as lutas se repetem, as forças parecem diminuir. E você olha para o céu e pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Mas hoje você precisa ouvir. Não é ataque, é treinamento. Deus não está te destruindo. Ele está te fortalecendo. Ele não está permitindo o caos para te derrubar, mas para te preparar para algo que você ainda não consegue enxergar. O que você está enfrentando agora não é obra do inimigo, é obra do oleiro. É o processo que transforma soldados cansados em guerreiros inabaláveis. E quando Deus treina em silêncio, Ele está preparando você para vencer em público. Há períodos da vida em que o silêncio de Deus se torna tão alto que parece gritar. Você dobra os joelhos, clama, pergunta, insiste, busca respostas, tenta entender o que está acontecendo ao seu redor, mas tudo o que encontra é um vazio, uma pausa, uma ausência aparente. E dentro desse silêncio, seu coração começa a se questionar. Será que Deus me deixou? Será que eu fiz algo errado? Será que Ele não está me ouvindo? Mas antes de continuar, eu preciso te pedir algo muito importante. Se essas palavras já começaram a falar com você, se algo dentro do seu coração está sendo tocado, faça duas coisas agora. Primeiro, se inscreva neste canal. Não por costume, não por obrigação, mas porque Deus tem usado este espaço para levantar pessoas que estavam quase desistindo. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode fortalecer sua fé nos dias mais pesados. Segundo, deixe um comentário aqui embaixo escrevendo: eu estou em treinamento. Isso vai selar no espiritual aquilo que Deus está fazendo na sua vida e também vai permitir que eu ore por você. Escreva essa frase, declare isso sobre você. Você não está sendo destruído, você está sendo preparado. Agora sim, vamos continuar. A verdade é que, justamente nesses momentos em que Deus parece distante, é onde Ele mais está trabalhando. Quando Deus se cala, Ele está construindo algo em você que a pressa não consegue construir. Ele está moldando áreas que a emoção não consegue alcançar, treinando músculos espirituais que você nem sabia que existiam. Você precisa entender que o silêncio de Deus não é indiferença. É intencionalidade, não é abandono, é estratégia. Deus não se ausenta, Ele prepara terreno. E muitas vezes, aquilo que você chama de ataque, de deserto, de luta, é simplesmente o treinamento que Ele escolheu para te tornar mais forte. O soldado nunca vê o general gritando ordens de longe enquanto ele está sendo preparado. O treinamento é silencioso, profundo, escondido, porque a força que sustenta um guerreiro não é construída no campo de batalha, mas antes dele. É construída na dor, na disciplina, no cansaço, no esforço, na repetição, nos dias que ninguém vê, nos momentos em que nada parece estar acontecendo. O que você vive hoje não é castigo, é formação. E talvez esse seja o ponto mais difícil do caminho espiritual. Entender que Deus treina seus filhos em silêncio. Ele não te explica tudo. Ele não te mostra tudo, Ele não te revela tudo de imediato. Ele te coloca em situações onde você precisa confiar, mesmo sem entender, onde você precisa continuar, mesmo exausto, onde você precisa permanecer, mesmo ferido, onde você precisa crer, mesmo sem ver. E é justamente aí que Ele te fortalece. Porque a fé não cresce quando tudo está claro, ela cresce no escuro. A coragem não se forma quando tudo está no controle. Ela se forma quando você precisa enfrentar aquilo que te assusta. A maturidade não nasce na comodidade, nasce na adversidade. E Deus, como Pai, como Mestre, como Senhor dos Exércitos, sabe que esse é o único caminho que te prepara para aquilo que está vindo.
O silêncio de Deus, portanto, não é ausência, é ambiente, é sala de treinamento, é campo de instrução espiritual. Deus te colocou em um cenário onde você se sente sozinho, mas você não está. Onde você sente que está carregando um peso maior do que consegue suportar, mas Ele está te fortalecendo para suportar ainda mais. Onde você sente que está andando por caminhos que parecem te levar ao limite, mas Ele está te expandindo para que você alcance níveis que não alcançaria se permanecesse confortável. Deus sempre treina seus escolhidos longe dos olhos do mundo. A preparação é secreta. O processo é íntimo. O crescimento é silencioso e só depois disso Ele te coloca diante das pessoas para cumprir o propósito. Pense em tudo o que você já enfrentou nos últimos anos. Pense nos medos que tentou esconder, nos fracassos que tentou superar, nas noites em que você chorou sozinho, nas perguntas que guardou no coração, nos dias em que levantou sem força, mas ainda assim levantou, no cansaço, na dor, nas frustrações repetidas. Nada disso foi à toa. Nada foi desperdiçado, nada foi ignorado por Deus. Pelo contrário, tudo fazia parte de um treinamento planejado. Deus sempre usa aquilo que o inimigo tentou usar contra você para te fortalecer. Sempre. O que era para te quebrar, te treinou. O que era para te parar, te empurrou. O que era para te confundir, te amadureceu. E o que deveria te derrubar acabou se tornando o motivo pelo qual você está de pé hoje. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma dor em propósito. Ele transforma lágrimas em instrução. Ele transforma perda em maturidade. E Ele transforma silêncio em estratégia. Você pode até achar que Deus está calado, mas Ele está te observando. Você pode achar que Ele não se importa, mas Ele está te moldando. Você pode achar que Ele está longe, mas Ele está mais perto agora do que em muitos outros momentos da sua vida. É justamente no silêncio que Deus nos leva para mais perto dEle, porque é só quando tudo ao redor cala que podemos ouvir sua voz interior. Aquela voz que não grita, mas que guia. Aquela voz que não pressiona, mas que fortalece. Aquela voz que não exige, mas que instrui. E essa voz tem falado com você, mesmo quando você não percebe. Há fases em que o silêncio de Deus parece ser a luta, mas a luta não é sinal de abandono, é sinal de propósito. O ataque não é ataque, é treinamento. Deus está te preparando para carregar algo que ainda não chegou. Ele está construindo resistência, maturidade espiritual, firmeza emocional, clareza mental, profundidade de fé. Tudo ao mesmo tempo. Ele está te ensinando a não reagir pela dor, mas pela visão. A não agir pelo medo, mas pela fé. A não depender do aplauso, mas da presença. A não se mover pela dúvida, mas pela convicção. Ele está te ensinando a ser mais forte do que sua maior batalha, mais firme do que sua maior tempestade, mais constante do que seu maior medo. Talvez você pense, mas por que tanto peso? Porque o que Deus vai colocar nas suas mãos exige estrutura, exige preparo, exige ombros fortalecidos, exige raiz profunda. Deus não desperdiça treinamento. Ele não coloca você em situações difíceis para te destruir, mas para te expandir. Ele não permite que você enfrente ventos contrários para te derrubar, mas para te posicionar. Ele não deixa você passar pelo silêncio para te confundir, mas para aumentar sua capacidade de ouvir. O que você vive agora não é castigo, é capacitação. Não é ataque, é adestramento espiritual. Não é abandono, é alinhamento. Deus está ajustando tudo em você. Sua mente, sua fé, suas emoções, sua forma de ver a vida, sua forma de lidar com a dor, sua forma de se posicionar no mundo. E há algo muito importante que você precisa compreender.
Quando Deus te treina, Ele te separa, Ele te isola, Ele te tira de ambientes onde você se acostumou a ser fraco para te ensinar a ser forte. Ele remove pessoas que te distraíam, oportunidades que te prendiam, caminhos que te limitavam. Ele te desconecta de conversas que não te alimentavam, de vínculos que não te edificavam, de hábitos que não te fortaleciam. E isso dói. Dói perder. Dói deixar ir, dói mudar, dói ser moldado. Mas toda mudança espiritual começa com um corte. Deus corta, remove, limpa, organiza, realinha. E depois disso, Ele te levanta. A verdade é que você está sendo preparado para algo que exige mais de você. Algo que vai demandar uma fé mais madura, uma postura mais firme, um coração mais obediente, uma mente mais saudável. Você está sendo treinado espiritualmente. E o treinamento é silencioso, porque Deus quer que você aprenda a depender dEle. Não do barulho, não das respostas rápidas, não do controle humano. Ele quer que você aprenda a ouvir o sussurro, não o trovão. A caminhar pela fé, não pela vista. A confiar sem questionar cada etapa. A continuar mesmo quando não há confirmação visível. A permanecer mesmo quando tudo poderia te fazer desistir. Esse silêncio é uma prova. E ao mesmo tempo, é um abraço. Porque Deus só treina quem Ele escolhe. Ele só aperta quem Ele prepara. Ele só testa quem Ele promove. Ele só permite batalhas intensas para aqueles que carregam propósitos grandes. Se sua luta tem sido pesada, não é porque você está sendo atacado, é porque você está sendo treinado. E Deus treina guerreiros que Ele pretende usar de forma extraordinária. Agora respire fundo, porque esta é apenas a primeira parte. O que vem depois é ainda mais profundo. Afinal, quando Deus treina em silêncio, Ele revela no tempo certo. Existem treinamentos que Deus realiza na sua vida que você só vai entender anos depois. No momento, tudo parece confuso, pesado, injusto, doloroso. Você olha ao redor e não vê lógica. Você olha para dentro e não vê força. Você olha para o céu e não vê respostas. Mas Deus está trabalhando nos bastidores, silenciosamente, intencionalmente, preparando você para carregar aquilo que hoje ainda não faz sentido. É por isso que a dor não é acidental. A espera não é acidental. O atraso não é acidental. Os confrontos internos que você tem vivido não são acidentes, são aulas. São exercícios espirituais que moldam sua resistência, sua capacidade emocional, sua maturidade espiritual. Tudo o que você vive é permitido por Deus com propósito, não por acaso. E o treinamento mais profundo é sempre invisível. O que Deus faz no secreto é o que sustenta você no público. O que Ele trabalha na sua alma, longe dos olhos das pessoas, é o que te prepara para enfrentar batalhas que ninguém imagina. Porque a guerra que realmente importa não é do lado de fora, é do lado de dentro. Não é contra pessoas, nem contra circunstâncias. É contra suas próprias fraquezas, seus medos, suas inseguranças, seus ataques internos. E Deus está treinando você para vencê-los um por um. Mas Ele faz isso no silêncio. Ele esconde o processo para proteger você. Se Ele revelasse tudo, você se assustaria, desistiria, não entenderia. Por isso Ele trabalha na penumbra da alma, onde poucos têm coragem de olhar. O treinamento invisível começa quando Deus desmonta aquilo que você usava como muleta. Ele tira apoios falsos, relacionamentos que te enfraqueciam, ambientes que te adoeciam, oportunidades que te distraíam, rotinas que te impediam de crescer. Ele desorganiza sua zona de conforto para reorganizar seu destino. Por isso, quando tudo começa a sair do lugar, não é ataque. É treinamento. Deus está desestabilizando para realinhar. Ele desestrutura sua rotina para te tirar da estagnação.
Ele mexe onde dói, porque é onde você cresceu torto. Ele toca onde sangra, porque é onde você precisa ser curado. Não se assuste quando Deus começa a mexer em tudo aquilo que você achava que estava sob controle. Ele só faz isso com quem Ele quer levar para um novo nível. E o treinamento invisível continua quando Ele te faz enfrentar aquilo que você vinha evitando há anos. Deus te coloca em situações onde você precisa encarar a verdade sobre você mesmo. Lugares onde você não pode mais esconder suas feridas, seus gatilhos emocionais, suas repetições destrutivas. Ele te força a olhar para dentro. Ele te coloca diante de espelhos espirituais que revelam o que você não quer ver. E isso dói. Isso te confronta. Isso te desestabiliza. Mas é necessário. Não existe cura se não houver exposição. Não existe amadurecimento se não houver confronto. Não existe fortalecimento se não houver resistência. Deus te ama demais para te deixar permanecer fraco, raso, imaturo. Ele está te preparando para ser alguém que você ainda não consegue enxergar. Por isso Ele te leva para desertos espirituais. Não porque Ele quer te punir, mas porque o deserto te limpa, o deserto te separa. O deserto te disciplina, o deserto te ensina dependência. No deserto, Deus cala tudo ao seu redor para que você ouça a sua voz. Ele te mostra que você não precisa de nada além da presença dele para sobreviver. E quando você entende isso, nada mais consegue te derrubar. Deus está ensinando você a caminhar sem apoio humano, sem validação externa, sem confirmações visíveis. Ele está te treinando para confiar nele mesmo quando tudo ao seu redor desaba. Esse é o tipo de fé que move montanhas. Esse é o tipo de fé que sustenta destinos extraordinários. Mas talvez você pergunte, por que Deus não facilita? Por que Ele não me dá força antes da luta? Por que Ele não me prepara de outra forma? Porque a dor te treina de um jeito que o conforto nunca treinaria. A adversidade revela um tipo de força que você não sabia que tinha. É no aperto que você descobre sua capacidade. É na pressão que você descobre seu poder. Deus sabe exatamente quanto você aguenta. Sabe exatamente quando te esticar. Sabe exatamente onde te pressionar. Ele não te testa para te destruir. Ele te testa para revelar força oculta. Assim como o ouro só revela seu valor no fogo, você só revela seu potencial na prova. E há algo ainda mais profundo. O treinamento invisível te ensina a guerrear em silêncio. Você já percebeu que algumas das suas maiores batalhas você luta sozinho? Que ninguém entende completamente o que você está passando? Que as pessoas ao seu redor até tentam ajudar, mas não conseguem alcançar? Isso não é acaso, é projeto. Deus te separou para treinar sua resistência individual, porque você não pode depender emocionalmente de pessoas que não vão estar com você em certas guerras. Tem batalhas que Deus permite para que você se torne íntimo dele e só dele. Tem processos que Ele permite para que você descubra que a força que te sustenta não é humana, é espiritual. Tem momentos em que Ele retira apoios externos para que você aprenda a lutar com as armas do Espírito, não com a lógica humana. O treinamento invisível também constrói algo precioso, discernimento. Você começa a perceber o que é ataque real e o que é processo de Deus, o que é resistência espiritual e o que é direção divina, o que é atraso e o que é proteção. E isso muda tudo. Porque quando você discerne a mão de Deus no meio da dor, a dor perde o poder. Quando você discerne o propósito por trás do silêncio, o silêncio deixa de te confundir. Quando você discerne o treinamento por trás da pressão, a pressão deixa de te derrubar. Você começa a perceber que aquilo que antes te assustava, agora te amadurece. E aquilo que antes te paralisava, agora te fortalece. Discernir é uma das maiores armas de um guerreiro espiritual e só se aprende no treinamento invisível.
E tem mais. Nesse treinamento, Deus trabalha sua capacidade de esperar. Ele te ensina que nem tudo é para agora. Ele te mostra que o tempo dele é diferente do seu. Ele te faz passar por fases onde nada muda por fora, mas tudo muda por dentro. Ele te ensina a permanecer firme quando não há resultados, quando não há respostas, quando não há sinais de avanço. Porque o avanço espiritual não acontece na velocidade da sua ansiedade, acontece na velocidade da sua maturidade. Deus não está atrasado, Ele está alinhando tudo de um jeito que você não imagina. O tempo que você acha que perdeu foi, na verdade, o tempo em que Ele te fortaleceu. Você não está parado, você está sendo preparado. O treinamento invisível também te ensina resiliência emocional. Deus permite situações onde você precisa lidar com rejeição, com frustração, com decepção, com portas que se fecham, com pessoas que vão embora. E isso dói, claro, mas essa dor te acostuma com perdas que você não controlou. Ela te faz entender que você não depende da opinião das pessoas para seguir. Ela te treina para não desmoronar diante de mudanças inesperadas. Ela te ensina a continuar mesmo ferido. Isso é formação de caráter espiritual. É construção de alma. É Deus te preparando para ambientes maiores, onde você vai precisar ser firme, constante, equilibrado, emocionalmente saudável. Sem esse treinamento, você quebraria facilmente. Com ele, você se torna inabalável. E talvez o treinamento mais desafiador de todos seja aquele onde Deus te deixa no controle, não para te punir, mas para te observar. Ele quer ver o que você faz quando ninguém está olhando. Se você mantém o coração limpo, se você mantém a fé mesmo no cansaço, se você faz o que é certo mesmo quando não tem recompensa imediata, se você permanece fiel mesmo quando não entende, porque o segredo da promoção espiritual não está no que você faz quando Deus está falando, mas no que você faz quando Ele está em silêncio. O silêncio revela o coração. O silêncio expõe intenções. O silêncio separa quem tem fé de quem tem expectativas humanas. E é por isso que Deus usa tanto o silêncio como ferramenta de treinamento. Mas saiba de uma coisa: nada disso é em vão. Nada. Cada lágrima conta. Cada noite difícil conta. Cada oração sem resposta conta. Cada batalha interna conta. Cada vez que você continuou mesmo querendo desistir, conta. Deus tem registrado cada passo do seu processo. Ele está formando algo em você que não seria formado de outra maneira. Ele está desenvolvendo músculos espirituais que você vai precisar no futuro. Ele está construindo uma força que não depende de sentimentos, mas de convicção. Uma fé que não depende de emoções, mas de fundamentos. Uma coragem que não depende de ausência de medo, mas da presença dele. Você está em treinamento e treinamento dói. Treinamento exige. Treinamento disciplina. Treinamento expande. Mas o treinamento também transforma. Ele tira o que não serve mais, fortalece o que precisa crescer e revela quem você realmente é. O inimigo tenta te convencer de que você está sendo atacado, destruído, abandonado. Mas a verdade é outra. Você está sendo preparado. E quando Deus treina, Ele treina para promover. Ele treina para levantar. Ele treina para entregar algo grande. Ele treina para te posicionar em lugares que você nunca imaginou estar. O treinamento invisível é o maior presente que Deus pode dar a alguém. Porque depois dele, você nunca mais é o mesmo. Você fala diferente, anda diferente, enxerga diferente, ama diferente, crê diferente e, principalmente, luta diferente. O que te derrubava antes não te derruba mais. O que te paralisava antes agora te fortalece. O que te assustava antes agora te direciona. Você se torna alguém que o inimigo teme e que Deus confia. E isso é apenas o começo. Existe uma dor que não destrói,
Existe uma dor que constrói, uma dor que educa, instrui, realinha, amadurece, desperta. Uma dor que não veio para te quebrar, mas para te transformar. E essa é a dor que Deus permite nos seus escolhidos. A dor que forma guerreiros. A dor que revela quem você realmente é quando todos os seus apoios caem. A dor que expõe seus limites para que Deus possa expandi-los. A dor que te força a crescer, a deixar o raso, a abandonar o velho, a romper ciclos, a se mover para lugares mais altos. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de dor agora. Uma dor que ninguém vê totalmente. Uma dor que você tenta explicar, mas não consegue. Uma dor que você tenta carregar, mas às vezes pesa demais. Uma dor que vem em ondas, às vezes silenciosa, às vezes intensa, às vezes constante. Mas o que você precisa entender é que essa dor não é uma sentença, é um processo. Não é um sinal de que Deus te abandonou, é um sinal de que Deus te escolheu. Ele só coloca certos pesos nos ombros de quem ele decidiu levantar mais alto. A dor é a sala de treinamento dos guerreiros espirituais. A dor é o lugar onde Deus te ensina a depender menos das suas emoções e mais da sua presença. A dor remove ilusões, desmonta fantasias, destrói expectativas humanas. A dor te obriga a olhar para dentro, a confrontar aquilo que você vinha escondendo, a lidar com traumas não resolvidos, a perdoar quem você não queria perdoar, a soltar aquilo que você insistia em segurar. A dor trata sua alma onde a superfície não alcança. É por isso que Deus usa a dor, porque ela vai onde palavras não chegam. Deus sabe que um guerreiro não pode ser frágil emocionalmente, nem dependente do aplauso, nem guiado pela opinião dos outros, nem vulnerável ao comportamento alheio. Ele sabe que se você não for curado, qualquer crítica te derruba. Qualquer rejeição te paralisa, qualquer porta fechada te traumatiza, qualquer silêncio te desespera, e isso impede seu avanço espiritual. Então, o que Deus faz? Ele te treina, ele te fortalece, ele te amadurece através da dor. A dor te força a parar de buscar validação externa, porque ela te coloca em lugares onde ninguém te entende. E aí você aprende a buscar validação apenas em Deus. A dor te força a abandonar expectativas irreais sobre as pessoas, porque você descobre que nem sempre elas vão estar lá. E aí você aprende a depender apenas da fidelidade de Deus. A dor te força a crescer além da imaturidade emocional que te segurava. E aí você aprende a ser constante mesmo quando tudo ao seu redor varia. Mas não é fácil. Deus sabe disso. Ele conhece cada lágrima que caiu. Ele sabe o quanto você tentou ser forte. Ele viu você sorrindo por fora e desmoronando por dentro. Ele viu você orando enquanto sentia medo. Ele viu você levantando quando tudo em você gritava para desistir. Ele viu você tentando, insistindo, persistindo. Ele viu sua alma cansada, sua mente sobrecarregada, seu coração apertado. E mesmo assim, você continuou. É isso que um guerreiro faz. Ele continua, ele avança, ele não recua, ele não se entrega ao desânimo. Ele não negocia seu destino por causa da dor do processo. E talvez você não perceba, mas enquanto você chorava, Deus te treinava. Enquanto você questionava, Deus te fortalecia. Enquanto você dizia, eu não aguento mais, Deus dizia, você aguenta sim, porque eu estou contigo. Enquanto você pensava que era o fim, Deus dizia, é apenas o meio. E enquanto você sentia que estava perdendo tudo, Deus estava tirando apenas aquilo que te impediria de crescer. A dor que você sente não é punição, é preparação. É Deus te construindo por dentro para que quando Ele te colocar por fora, você esteja pronto. A dor também tem um papel espiritual profundo. Ela quebra o orgulho, ela quebra a autossuficiência, ela derruba a arrogância de achar que controla tudo.
Ela nos lembra de que somos totalmente dependentes de Deus. Uma pessoa que passa por quebrantamento vira outra pessoa, mais sensível ao Espírito, mais compassiva, mais paciente, mais sábia, mais humilde, mais forte. A dor que te quebrou foi a mesma que te libertou de versões antigas que já não serviam mais ao seu propósito. E existe um momento no processo da dor em que você sente que nada faz sentido. É como se Deus estivesse distante demais para te ouvir, mas perto demais para ignorar seu sofrimento. É um lugar estranho, aquele espaço entre o já não sou mais e o ainda não me tornei. Um lugar onde o velho não serve mais e o novo ainda não chegou. É nesse espaço que Deus faz as cirurgias espirituais mais profundas. Ele remove o que não funciona mais. Ele cura o que você não tinha coragem de encarar. Ele fortalece áreas que você sempre evitou trabalhar. Deus usa a dor para te preparar para territórios onde sua versão antiga não sobreviveria. E tem algo ainda mais profundo. A dor revela seu chamado. Todo guerreiro é formado no fogo da adversidade. A dor que você sente hoje está ligada ao propósito que você vai carregar amanhã. A área em que você mais luta é geralmente a área em que Deus vai mais te usar. Pessoas que foram treinadas na dor carregam autoridade que não se aprende em livros. Carregam compaixão que não se ensina em palestras. Carregam sabedoria que não nasce em dias fáceis. Carregam força que não se constrói em caminhos confortáveis. Deus não está brincando com sua vida. Ele está te preparando para impacto. Por isso você sente batalhas tão profundas na alma. Por isso você sente ciclos repetitivos que parecem não acabar. Por isso algumas dores insistem em voltar. Porque você está sendo moldado para carregar glória, não peso emocional. Deus está tirando o que é raso para te dar profundidade, tirando o que é frágil para te dar firmeza, tirando o que é instável para te dar constância. Ele está te treinando para não reagir pelo impulso, mas pela sabedoria. Não responder pela emoção, mas pelo espírito. Não lutar com armas carnais, mas com armas espirituais. E talvez você esteja pensando, mas por que dói tanto? Porque quanto maior o propósito, mais intenso o processo. Deus não desperdiçaria tanto tempo te tratando, moldando e lapidando se Ele não estivesse te preparando para algo extraordinário. E Ele está. Você não imagina o que está vindo. Você não faz ideia do que Deus está prestes a entregar nas suas mãos. A dor é proporcional ao destino. Sempre foi, sempre será. A dor forma guerreiros, porque a dor revela a verdade. Enquanto tudo está bem, você não descobre quem realmente é. Enquanto tudo funciona, você não percebe o que precisa mudar. Mas quando a dor chega, ela expõe tudo. Suas fraquezas, suas feridas, seus traumas, seus padrões destrutivos. E isso não é para te envergonhar, é para te curar. Deus não te mostra a ferida para te acusar, Ele te mostra para tratar. Ele não te revela o que está errado para te condenar. Ele te revela para transformar. Você está sendo tratado por Deus e o tratamento dói antes de curar. Mas existe algo lindo no processo. A dor produz frutos invisíveis. Frutos que não aparecem no começo, mas que se manifestam quando você menos espera. Você começa a perceber que pensamentos que te dominavam já não dominam mais, que feridas que te controlavam já não têm mais força, que medos que te paralisavam já não te paralisam, que situações que antes te derrubavam agora te fortalecem. Isso é treinamento, isso é crescimento, isso é maturidade espiritual. E o inimigo sabe disso. Ele sabe que cada vez que você suporta a dor sem desistir, você se torna mais forte. Ele sabe que cada vez que você permanece firme mesmo sem entender, você se torna mais perigoso espiritualmente. Ele sabe que cada vez que você escolhe confiar em Deus, mesmo sem respostas, você sobe um nível.
É por isso que ele tenta distorcer a dor para você achar que é ataque. Ele quer que você desista antes de ser promovido. Ele quer que você se entregue antes de ser levantado. Ele quer que você confunda treinamento com derrota. Mas hoje, Deus está abrindo seus olhos. Não é ataque, é treinamento. E quando Deus te treina, Ele nunca te deixa sozinho. Mesmo que pareça silêncio, mesmo que pareça distância, mesmo que pareça abandono, Ele está ali, observando, fortalecendo, guiando, moldando. Ele está presente em cada lágrima, em cada oração, em cada suspiro cansado, em cada noite difícil. Ele está presente quando você chora sozinho e quando você tenta parecer forte na frente dos outros. Ele está presente quando você se pergunta se vai conseguir. Ele está presente quando você pensa em desistir. Ele está presente quando você cai e quando você levanta. Deus nunca se ausenta no processo. Ele só fica mais silencioso porque está trabalhando mais profundamente. E assim como o oleiro molda o barro, Deus está moldando você. Ele pressiona onde precisa, alivia onde necessário, gira a roda do jeito certo, tira excessos, acrescenta estrutura, fortalece rachaduras, reconstrói falhas. Ele vê beleza onde você só vê dor. Ele vê propósito onde você só vê confusão. Ele vê futuro onde você só vê caos. Ele sabe exatamente o que está formando. Você apenas não vê ainda. E respire fundo, porque essa dor não vai durar para sempre. O treinamento não é eterno. Deus tem um momento específico para dizer: agora chega. Agora você está pronto. E quando esse momento chega, a dor dá lugar à promoção. O treinamento dá lugar ao propósito. O silêncio dá lugar à direção. A espera dá lugar ao avanço. O que parecia estagnação se revela preparação. E quando Deus libera o próximo nível, nada e ninguém pode impedir. Essa é a dor que forma guerreiros. E você está sendo formado por Deus. Há um momento no processo de Deus em que a alma entra em um tipo de silêncio que nenhum ser humano consegue traduzir. Um silêncio que não é ausência, mas presença oculta. Um silêncio que não te abandona, te amadurece. Um silêncio que não diminui Deus, amplia você. Um silêncio que não te enfraquece, te aprofunda. Esse silêncio é o lugar onde Deus se revela, não com palavras, mas com transformação, onde Ele te ensina, não com instruções externas, mas com movimentos internos, onde Ele não fala ao seu ouvido, mas fala ao seu espírito. E é aqui que muitas pessoas confundem o processo. Acham que Deus está distante, quando na verdade Ele está trabalhando tão profundamente que suas palavras virariam distração. Existem fases em que Deus não fala porque está reconstruindo o que você levaria anos para compreender. Existem momentos em que Ele não responde porque está alinhando coisas que você nem saberia pedir. Existem dias em que Ele fica quieto porque está mudando sua estrutura, corrigindo seu foco, limpando seu interior. Às vezes, Deus silencia a voz para amplificar o propósito. Ele te cala para te curar. O silêncio de Deus não é o vazio, é o humus onde a fé cria raízes. É na ausência de confirmações que você aprende a confiar no caráter de Deus, não nas circunstâncias. É quando Ele não te dá respostas que você aprende a andar por fé, não por segurança emocional. É quando Ele não explica o caminho que você aprende a segui-lo pelo coração, não pela lógica. É por isso que o silêncio é tão precioso para a maturidade espiritual. Ele quebra a dependência emocional que tenta moldar Deus à sua expectativa. Ele derruba a ansiedade que exige controle. Ele destrói a imaturidade que busca garantias. Ele transforma a fé infantil em fé sólida. Muitos querem ouvir Deus, mas poucos querem ser moldados por Ele. Querem direção sem processo, querem voz sem transformação, querem respostas sem maturidade. Mas Deus, como Pai perfeito, não alimenta imaturidade. Ele treina, forja, desenvolve.
E a ferramenta mais poderosa de transformação espiritual sempre foi e sempre será o silêncio. É no silêncio que Deus te confronta com você mesmo. Ele te deixa sem ruídos para que perceba coisas que antes estavam escondidas por detrás das distrações. Você começa a ver orgulho onde achava que era força. Começa a perceber medo onde achava que era prudência. Começa a ver dependência emocional onde achava que era amor. Começa a ver fuga onde achava que era proteção. Começa a ver controle onde achava que era cuidado. O silêncio expõe, não para envergonhar, mas para libertar. Porque existe um tipo de verdade que só aparece quando tudo ao redor cala. E então, Deus começa a reposicionar seu coração. Ele te mostra que muita coisa que você pedia não era necessidade, era carência. Que muita gente que você tentava segurar não era propósito, era peso. Que muitos caminhos que você insistia em trilhar não eram direção, eram distração. Que muitas batalhas que você enfrentava não eram ataques, eram reflexos de feridas mal curadas. E quando ele revela isso, dói. Dói porque confronta. Dói porque expõe vulnerabilidades. Dói porque mostra que muitas das respostas que você queria de Deus estavam, na verdade, dentro de você. Não era ele quem estava demorando, era você quem estava resistindo ao processo. Mas é exatamente nesse ponto que a fé é fortalecida. Porque fé não é acreditar quando Deus fala, é permanecer quando ele silencia. A fé que cresce no silêncio é a fé que sustenta destino. É a fé que sobrevive a tempestades, que atravessa desertos, que suporta perdas, que enfrenta batalhas internas e externas. É a fé que resiste ao cansaço. É a fé que continua mesmo sem emoção. É a fé que permanece quando tudo ao redor desaba. A fé que nasce no silêncio é a fé que transforma pessoas comuns em gigantes espirituais. E é aqui que Deus te prepara para ouvir sua voz de um jeito totalmente novo. Porque quando você passa pelo silêncio, sua sensibilidade espiritual muda. Você percebe nuances que antes ignorava. Você sente direções que antes não notava. Você reconhece movimentos de Deus que antes confundia com acaso. Você começa a distinguir sua presença em detalhes, em gestos, em intuições, em sinais sutis. Você aprende que Deus fala com a vida, com o tempo, com as circunstâncias, com o coração, não apenas com palavras audíveis. Ele te ensina a perceber antes de ouvir. Mas por que Deus usa tanto o silêncio? Porque o silêncio elimina ruídos, internos e externos. O silêncio mata a necessidade de aprovação. O silêncio destrói a pressa. O silêncio revela motivações. O silêncio cura expectativas. O silêncio te esvazia do excesso para te encher do essencial. Ele tira aquilo que você acha que precisa para mostrar aquilo que você realmente precisa. Ele te coloca em um ambiente onde nenhuma voz concorre com a dele, nem mesmo a sua. Nesse silêncio, Deus te ensina a parar de lutar guerras desnecessárias. Ele te mostra que muitas vezes você estava cansado por batalhas que Ele nunca te pediu para lutar. Que muito da sua dor veio de tentar carregar fardos que Ele nunca colocou sobre seus ombros. Que muito do seu desgaste veio de relações que Ele já havia encerrado. Que muito da sua frustração veio de insistir em portas que Ele mesmo havia fechado. O silêncio te dá visão, e visão cura. A fé que nasce do silêncio também te ensina a não reagir à dor com desespero, e sim com discernimento. Antes, você via dor como abandono. Agora, vê como formação. Antes, via silêncio como rejeição. Agora, vê como estratégia. Antes, via atraso como punição. Agora, vê como proteção. Antes, via dificuldade como ataque. Agora, vê como treinamento. É por isso que Deus usa o silêncio para transformar o modo como você interpreta a vida.
Ele muda sua perspectiva antes de mudar sua realidade. Porque quando você enxerga com os olhos espirituais, nada te derruba. E existe algo ainda mais profundo. No silêncio, Deus revela quem realmente está contigo. Pessoas que permanecem ao seu lado quando sua vida não gera aplausos são pessoas enviadas por Deus. Pessoas que somem quando você entra no silêncio mostram que estavam conectadas à sua fase, não ao seu propósito. O silêncio separa o que era emocional do que é espiritual. Ele faz cair máscaras, expõe intenções, revela quem você deve manter e quem precisa deixar ir. Isso dói, mas liberta. Deus limpa o terreno antes de plantar o novo. E talvez você esteja justamente nessa fase, cercado por silêncio, orando sem resposta, buscando direção e encontrando apenas espera, tentando entender o propósito e se deparando com portas fechadas, questionando se Deus te ouviu, se te deixou, se te esqueceu. Mas Ele não te esqueceu. Ele está te fortalecendo por dentro. Ele está te preparando para algo que exigirá muito mais profundidade do que você tem hoje. Ele está fortalecendo sua resistência, sua maturidade, sua persistência, sua fé. Deus não desperdiça silêncio. Ele planta futuros nele. E é em meio a esse silêncio que Ele te ensina paciência. Não a paciência passiva, mas a paciência espiritual. Aquela que entende que o tempo de Deus é perfeito, que sua agenda é melhor que a sua, que seus caminhos são mais altos, mais profundos e mais sábios do que tudo que você poderia imaginar. Ele te ensina a esperar sem reclamar, a permanecer sem murmurar, a seguir sem provas, a confiar sem garantias visíveis. A paciência espiritual é sinal de maturidade, e ela só nasce no silêncio. O silêncio também cura sua imagem de Deus. Muitas pessoas enxergam Deus através do filtro da dor. Acreditam que Ele só está presente quando tudo está bem, quando há sinais, quando há movimento visível. Mas o silêncio revela que Deus não é movido por emoções humanas. Ele é constante, firme, estável, fiel. Ele trabalha quando você vê e quando você não vê. Ele te acompanha quando você sente e quando você não sente. Ele está presente quando fala e quando silencia. O silêncio te mostra que Deus não te abandona. Ele te aperfeiçoa. E existe um detalhe profundo. Deus fala mais com seu caráter do que com seus ouvidos. Ele trabalha mais na sua essência do que nas suas circunstâncias. Ele fortalece mais suas raízes do que seus ramos. Ele te prepara mais para suportar a bênção do que para recebê-la. Porque receber é fácil, sustentar é difícil. O silêncio constrói a estrutura que você vai precisar quando Deus te promover. Muitas vezes, o que te impede de avançar não é o inimigo, é você mesmo, sua ansiedade, seu medo, sua necessidade de controle, sua pressa, suas expectativas, suas feridas, suas inseguranças. Então Deus silencia tudo para tratar o que você não trataria sozinho. Ele te confronta com a verdade, porque somente a verdade liberta. Ele te mostra o que você tem carregado sem perceber. Ele te mostra o que precisa soltar. Ele revela o que precisa confessar. Ele expõe o que precisa entregar. E isso não acontece em meio ao barulho, acontece no silêncio. O silêncio também te ensina disciplina espiritual. Você aprende a orar mesmo sem sentir nada. Aprende a buscar mesmo sem emoção. Aprende a crer, mesmo sem respostas. Aprende a caminhar mesmo sem direção visível. Isso é maturidade espiritual. Isso forma guerreiros inabaláveis, porque a fé que depende de emoção não sobrevive a tempestades. Mas a fé que nasce no silêncio atravessa qualquer vento contrário. E sabe o mais lindo? Depois do silêncio, Deus sempre fala. Sempre. Nenhum silêncio é eterno. Existe um momento em que Ele rompe a quietude e diz: agora você está pronto. Agora eu posso te revelar o que estava escondido. Agora eu posso te mostrar o que preparei.
Agora eu posso te entregar o próximo nível. E quando essa voz chega, tudo muda. O peso sai, a visão clareia, a alma respira, a esperança renasce. Não há nada mais precioso do que ouvir Deus depois de um período de silêncio, porque a voz dele se torna ainda mais doce, mais clara, mais poderosa. Esse silêncio está te fortalecendo, está te purificando, está te amadurecendo, está te preparando. Você não está sozinho, você está em treinamento. Há momentos na jornada espiritual em que Deus começa a te preparar de forma diferente. Você sente isso. Algo muda dentro de você. A sensibilidade aumenta, a percepção se amplia. As batalhas parecem mais intensas, mas ao mesmo tempo você começa a enxergá-las com outro olhar. E sem perceber, você está sendo conduzido para uma nova fase, a preparação para a guerra espiritual. Essa preparação não tem nada a ver com confrontar demônios de forma impulsiva ou viver em paranoia. Tem a ver com discernimento, maturidade, constância e autoridade espiritual. Tem a ver com entender que existe um mundo invisível influenciando o visível. Tem a ver com compreender que não é a carne o seu inimigo, não é a pessoa que te feriu, não é a situação que te constrange. A luta é espiritual, e quem não entende isso, vive reagindo às coisas erradas. Por isso, Deus está te treinando. Ele está te ensinando a enxergar além do óbvio, além do natural, além do imediato. Ele está formando em você uma visão que só guerreiros espirituais possuem. Uma visão capaz de perceber quando uma batalha não é emocional, mas espiritual. Quando um peso não é psicológico, mas uma opressão. Quando um desânimo não é cansaço, mas ataque. Quando uma porta fechada não é acaso, mas proteção divina. E para te preparar para esse nível de discernimento, Deus precisa antes fortalecer sua estrutura interna. Ele trabalha no seu caráter, na sua mentalidade, na sua fé, na sua resistência. Ele trata feridas que seriam brechas. Ele cura áreas que te fragilizariam. Ele quebra padrões que te tornariam vulnerável. Ele realinha suas prioridades para que você não lute com o coração dividido. Ele te amadurece para que você não entre em guerras que ele nunca te chamou para lutar. Essa preparação é séria e talvez seja por isso que as lutas recentes foram tão intensas. Você achou que estava sendo destruído, mas estava sendo fortalecido. Achou que estava sendo atacado, mas estava sendo treinado. Achou que estava sendo abandonado, mas estava sendo moldado. Deus não joga você em batalhas espirituais sem antes te equipar. Ele não te envia sem antes te instruir. Ele não te coloca no campo de guerra sem antes te vestir. E qual é a primeira armadura que ele coloca em você? Identidade. Um guerreiro que não sabe quem é, vive fugindo do inimigo. Um guerreiro que não sabe quem é, vive interpretando batalha como rejeição, deserto como punição, silêncio como abandono. Deus precisa consolidar sua identidade antes de revelar o seu território espiritual. Ele te lembra quem você é, filho, escolhido, separado, amado, guardado. Ele te lembra que você foi criado para vencer, não para sobreviver. Que você foi levantado para guerrear, não para recuar. Que você carrega autoridade espiritual, não fragilidade emocional. Depois da identidade, Deus trabalha seu discernimento. Porque sem discernimento, você luta com as armas erradas. Você perde energia reagindo a pessoas em vez de lidar com princípios. Você tenta consertar situações que são espirituais com estratégias humanas. Você tenta mudar comportamentos de outros quando a batalha é sobre o que está acontecendo no invisível. O discernimento te salva de guerras inúteis e te posiciona nas batalhas que importam. E sabe como Deus desenvolve esse discernimento? Através das situações que você está vivendo agora. Aquelas que parecem confusas, repetitivas, cansativas, inexplicáveis.
Deus está te ensinando a distinguir o que é humano do que é espiritual, o que é emocional do que é estratégico, o que é circunstância do que é direção divina, o que é ataque do que é treinamento. A maturidade espiritual nasce desse tipo de percepção. Mas existe outro elemento essencial na preparação para a guerra espiritual: o autocontrole. Guerras espirituais não são vencidas por pessoas explosivas, impulsivas ou instáveis emocionalmente. São vencidas por quem aprendeu a dominar a própria alma, por quem não reage com a carne, mas com o espírito, por quem não se deixa governar pela raiva, pelo medo, pela ansiedade ou pela opinião dos outros. É por isso que Deus tem permitido situações que revelam suas reações. Ele não faz isso para te envergonhar, mas para te formar. Cada vez que você controla sua língua quando quer responder, cada vez que você permanece em paz quando querem te provocar, cada vez que você mantém sua fé quando a mente te pressiona, cada vez que você ora em vez de discutir, você está sendo treinado. Está criando musculatura espiritual, está adquirindo autoridade. E essa autoridade não se conquista apenas na teoria, ela se conquista na prática. Deus não te treina apenas com livros, mas com vida. Ele te coloca em ambientes que moldam, tratam, fortalecem, lapidam. Pessoas difíceis te treinam para amar como Deus ama. Injustiças te treinam para confiar em Deus como juiz. Silêncios te treinam para depender dele. Portas fechadas te treinam para buscar direção. Esperas prolongadas te treinam para resistir. Tudo no processo é treinamento. Mas existe outro tipo de treinamento ainda mais profundo: o treinamento da mente. Nenhum guerreiro espiritual luta bem se a mente está desorganizada. O campo de batalha começa dentro. Se o inimigo conquista sua mente, ele conquista suas emoções e, consequentemente, suas decisões. É por isso que Deus está te ensinando a identificar pensamentos sabotadores, mentiras espirituais, narrativas destrutivas. Ele está treinando você a substituir pensamentos que enfraquecem por verdades que fortalecem, a derrubar pensamentos de medo com promessas de fé, a vencer pensamentos de incapacidade com declarações de propósito, a silenciar a voz das dúvidas com a voz da palavra. Esse treinamento mental é essencial, porque antes de vencer no exterior, você precisa vencer no interior. E então vem a parte mais intensa, o treinamento da fé. E fé não cresce quando tudo está bem. Cresce quando tudo está incerto. Fé não se fortalece com respostas, se fortalece com silêncio. Fé não amadurece na facilidade, amadurece na tensão. Deus está esticando sua fé para que ela aguente pesos maiores. Ele está aprofundando suas raízes para que você permaneça firme quando tempestades vierem. Está te ensinando a confiar quando nada faz sentido, a descansar quando tudo está instável, a crer quando tudo parece perdido. Esse tipo de fé transforma você em alguém perigoso espiritualmente, porque pessoas que confiam em Deus nas trevas carregam uma luz que o inferno não consegue apagar. Pessoas que permanecem firmes no silêncio carregam autoridade que o inimigo respeita. Pessoas que continuam seguindo quando estão cansadas carregam um tipo de força que não pode ser explicada. E é exatamente por isso que você está sendo treinado. Deus está te preparando para batalhas que não são contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, mentalidades, influências espirituais. Ele está te preparando para libertar pessoas, para transformar ambientes, para quebrar ciclos familiares, para romper padrões espirituais que existem há anos. Ele está te preparando para carregar uma unção que exige profundidade, um chamado que exige maturidade, uma responsabilidade que exige caráter. Deus não desperdiça guerreiros, Ele forma guerreiros.
E talvez você esteja sentindo que a guerra aumentou recentemente, que tem sentido ataques na mente, opressões, pesos inexplicáveis, lutas internas que não se justificam. Não se assuste, isso é sinal de promoção espiritual. Quanto maior o território, maior o treinamento. Quanto maior o propósito, maior a resistência. Quanto mais Deus quer fazer através de você, mais Ele precisa trabalhar dentro de você. E aqui vai uma verdade profunda. Um guerreiro só é promovido depois de ser testado. Deus testa sua fidelidade, sua constância, seu caráter, sua capacidade de obedecer, mesmo quando não entende. Ele testa sua resistência à pressão, sua postura diante da dor, sua fé diante do silêncio. E quando ele vê que você permanece, que você não desiste, que você continua mesmo cansado, ele te promove. Essa promoção espiritual não é um título, é uma expansão. É Deus dizendo: agora você está pronto para mais. Agora você pode carregar aquilo que antes te esmagaria. Agora você pode enfrentar batalhas que antes te destruiriam. Agora você pode sustentar aquilo que antes te quebraria. Você está sendo preparado para guerrear de forma madura, sábia, estratégica e espiritual. Deus está te ensinando a lutar batalhas que importam, não batalhas que consomem. Ele está te ensinando a discernir o inimigo real, a identificar suas táticas, a resistir suas mentiras, a permanecer firme na verdade. Ele está te vestindo com a armadura espiritual. Não uma armadura imaginária, mas real, emocional, mental e espiritual. As lutas que você tem enfrentado não são ataques, são ensaios. As pressões que você tem sentido não são castigos, são fortalecimento. As lágrimas que você derramou não são sinais de fraqueza, são sinais de transformação. Você está sendo preparado para um nível que poucos alcançam. Deus está te tornando um guerreiro espiritual. Existem momentos na vida em que você olha para si mesmo e pensa: eu não sei mais quem estou me tornando. Você sente mudanças, percebe transformações, nota comportamentos diferentes, reconhece pensamentos que não tinha antes. É como se uma versão antiga estivesse morrendo em silêncio, enquanto uma nova estivesse nascendo sem alarde. E essa sensação às vezes assusta, às vezes confunde, às vezes emociona, mas sempre faz parte de um processo maior. Deus está construindo algo dentro de você. A construção de Deus não acontece no ritmo que você deseja, nem na ordem que você imagina. Ela acontece no ritmo do propósito, que é mais lento do que a pressa humana, mais profundo do que a lógica humana, mais sábio do que o plano humano. Deus não constrói apressadamente, Ele constrói com intenção. Ele não ergue você de qualquer jeito, Ele ergue você de um modo que ninguém poderá derrubar. O que você não percebe é que enquanto pensa que nada está mudando, Deus está movendo paredes internas. Ele está ampliando seu espírito, fortalecendo sua mente, purificando sua alma, expandindo sua visão, realinhando seu caráter. Ele está desmontando mentalidades antigas para instalar novas estruturas espirituais. Ele está removendo fundamentações frágeis e substituindo por bases que nada poderá abalar. E aqui está uma verdade profunda. Deus começa a construir dentro antes de construir fora. O mundo vê conquistas externas. Deus vê estrutura interna. O mundo aplaude resultados. Deus trabalha raízes. O mundo celebra visibilidade. Deus valoriza profundidade. Ele não tem pressa de te exibir. Ele tem compromisso em te preparar. Porque tudo aquilo que Deus constrói dura. Tudo aquilo que Deus estabelece permanece. Tudo aquilo que Deus firma, ninguém destrói. E talvez você esteja se perguntando: mas o que exatamente Deus está construindo em mim? A resposta é tão rica que não cabe em uma frase só. 1. Deus está construindo resistência.
Você já percebeu que hoje suporta coisas que antes te destruiriam? Que aguenta pressões que antes te derrubariam? Que enfrenta situações que antes te fariam desistir? Isso não acontece por acaso, é intencional. Deus está fortalecendo sua resistência emocional, mental e espiritual. Ele está te tornando alguém capaz de suportar cargas maiores, porque o propósito que Ele tem para você exige essa força. A resistência não nasce em dias fáceis, nasce em dias pesados. Você desenvolve resistência quando ora cansado, quando crê machucado, quando continua mesmo sem vontade. Resistência é construída nos bastidores, longe dos aplausos, longe das respostas, longe das confirmações. Resistência é construída com lágrimas, com espera, com paciência, com entrega, com fé quando tudo diz que não vale mais a pena. 2. Deus está construindo sabedoria. Antes, você reagia por impulso, agora você reflete. Antes, você explodia, agora você respira. Antes você batia de frente, agora você discerne. Antes você falava demais, agora você observa mais. Isso não é maturidade emocional apenas, é sabedoria espiritual. Deus está te ensinando a interpretar as situações não pelo que parecem, mas pelo que significam. Ele está te mostrando o que está por trás das pessoas, das atitudes, das rejeições, das portas fechadas. A sabedoria te salva de dores desnecessárias. Ela evita guerras inúteis. Ela impede decisões precipitadas. Ela corta ciclos antes que se tornem prisões. Deus te dá sabedoria quando percebe que você está disposto a obedecer, não apenas entender. Sabedoria não é saber muito, é discernir certo. 3. Deus está construindo cura. Sim, cura. Cura de traumas antigos que você nem lembrava mais. Cura de rejeições que você achou que já tinha superado. Cura de carências emocionais que moldaram comportamentos sem que você percebesse. Cura de feridas que influenciavam suas relações, seus medos, sua identidade. Deus está mexendo em camadas profundas, não para te machucar, mas para te libertar. Às vezes, Ele te afasta de certas pessoas porque a convivência alimentava uma ferida. Às vezes, Ele fecha portas porque você buscava nelas validação. Às vezes, Ele te coloca em silêncio porque sua alma precisava se reorganizar. A cura de Deus é precisa, é dolorosa no início, libertadora no fim. 4. Deus está construindo identidade. Você não percebeu, mas seus medos mudaram, seus valores mudaram. Suas prioridades mudaram, sua postura mudou. Deus está te mostrando quem você realmente é, não a versão que as circunstâncias criaram, nem a versão que os outros disseram que você deveria ser. Ele está revelando sua identidade original, aquela que foi planejada antes das feridas, aquela que foi sonhada antes das quedas, aquela que foi escrita antes dos erros. Você está descobrindo que é mais forte do que imaginava, mais resiliente do que achava, mais chamado do que acreditava. Deus está devolvendo seu valor, sua essência, sua vocação. Ele está restaurando sua imagem sobre si mesmo. 5. Deus está construindo sensibilidade espiritual. Você percebe coisas que antes passavam despercebidas. Sente quando algo não vem de Deus. Sente quando alguém não é para permanecer. Sente quando uma situação está sendo movida espiritualmente. Sente quando o ambiente muda, quando o clima muda, quando algo te constrange por dentro. Isso não é ansiedade, é discernimento. É Deus afinando sua escuta espiritual, ajustando sua percepção, ampliando sua visão. A sensibilidade espiritual te prepara para receber direções mais claras e específicas. Deus não fala com quem não ouve. Ele fala com quem aprendeu a escutar.
e você está aprendendo a escutar de verdade. 6. Deus está construindo obediência. Você está aprendendo que obedecer não é sentir, é decidir. É fazer mesmo sem emoção. É seguir mesmo sem entender. É permanecer mesmo sem receber. Deus ama obedientes porque obedientes podem ser guiados. E no nível que Ele está te levando, emoções não podem ser o volante. Obediência é a fundação que sustenta destinos grandes. Cada instrução que Ele te dá, cada direção que Ele sussurra, cada movimento que Ele pede, tudo é preparação. Nada é aleatório, nada é à toa. 7. Deus está construindo autoridade. A autoridade espiritual não nasce do título, nem da experiência, nem da força humana. Ela nasce da entrega, nasce da renúncia, nasce da constância, nasce da dor superada, nasce do silêncio suportado, nasce da confiança firmada. A autoridade que Deus está construindo em você é fruto de processos que poucos conhecem. Você está se tornando alguém que carrega presença, não apenas discurso. Alguém que muda ambientes, não apenas opiniões. Alguém que ora e coisas mudam. Alguém que fala e pessoas sentem. Alguém que chega e a atmosfera se ajusta. Isso não é carisma, é autoridade. 8. Deus está construindo capacidade. Talvez você ache que está sendo limitado, mas Deus está ampliando sua capacidade. Talvez você ache que está sendo restringido, mas Deus está alargando seu espírito. Talvez você ache que está sendo impedido, mas Deus está te treinando para voos maiores. A capacidade espiritual não cresce com facilidade, cresce com responsabilidade. Ele está te treinando para suportar peso, para carregar unção, para sustentar chamado, para liderar pessoas, para transformar ambientes, para romper cadeias espirituais, para resistir pressões invisíveis. A capacidade que Deus constrói em você é proporcional ao propósito que Ele te entregará. 9. Deus está construindo visão. Antes você via pequena, agora vê grande. Antes você via confuso, agora vê alinhado. Antes você via o imediato, agora começa a ver o eterno. A visão que Deus constrói em você redefine seu comportamento, seus relacionamentos, suas decisões, suas metas, seus limites. Ele está te mostrando o que realmente importa, o que realmente permanece, o que realmente te fortalece. A visão espiritual é uma das maiores construções internas. Com visão, você não se perde, não se ilude, não se vende, não desiste. A visão mantém você de pé enquanto tudo ao redor balança. E por que tudo isso precisa acontecer? Primeiro dentro de você. Porque Deus nunca entrega algo grande a alguém pequeno por dentro. Nunca concede algo eterno a alguém raso. Nunca abre portas amplas para quem tem estrutura frágil. Nunca dá responsabilidades espirituais a quem não tem maturidade emocional. O que Ele está construindo em você hoje é exatamente aquilo que te sustentará amanhã. Ele está estruturando seu interior para que o exterior não te derrube. Ele está consolidando sua fé para que nenhuma tempestade consiga arrancá-la. Ele está te aprofundando para que os ventos não te façam cair. Ele está te firmando para que você não perca tudo no dia da promoção. Você não está sendo testado, está sendo edificado, não está sendo diminuído, está sendo fundamentado, não está sendo atrasado, está sendo alinhado. Deus está construindo um futuro dentro de você antes de te entregar um futuro fora de você. E a parte mais linda, no final desse processo, você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo, agora tudo faz sentido, agora vejo o que Deus estava fazendo. Porque quando a construção interna termina, Deus libera a construção externa. Quando o processo dentro se completa, o avanço fora começa. Quando Ele termina o que está fazendo no seu coração, Ele abre o caminho para aquilo que você sempre orou.
E isso está mais perto do que você imagina. Deus está construindo algo grande em você, algo profundo, algo eterno. E quando ele terminar, nada poderá te parar. Há um ponto no processo em que o silêncio termina, o treinamento se completa, a dor se transforma em força e a espera se converte em direção. Esse ponto é um dos momentos mais sagrados da jornada espiritual. Quando Deus olha para você e diz, com autoridade, com amor e com propósito, agora vá. Esse agora vá não é um convite comum, não é um conselho, não é uma sugestão, é um decreto espiritual. É o momento em que o céu libera aquilo que estava sendo preparado em segredo. É quando o invisível se torna visível. É quando o processo termina e o propósito começa. Mas para entender o peso dessa liberação, você precisa olhar para trás e enxergar tudo o que Deus fez em você até aqui. Ele te treinou, Ele te quebrou para te reconstruir, Ele te lapidou, Ele tirou pesos desnecessários, Ele cortou vínculos que te atrasariam, Ele curou feridas que seriam brechas. Ele te ensinou a ouvir sem barulho, a confiar sem provas, a permanecer sem emoção. Ele te ensinou a ser guerreiro antes de ser líder, filho antes de ser instrumento, humilde antes de ser usado, fiel antes de ser promovido. E agora, o processo chega no ponto de virada. O agora vá chega quando a maturidade supera a ansiedade. A maioria das pessoas quer avançar, mas não quer amadurecer. Querem correr, mas não querem aprender. Querem portas abertas, mas não querem estrutura interna. Deus, porém, não te lança no novo enquanto você ainda está carregando velhos padrões emocionais. Ele só diz, agora vá, quando percebe que sua alma não é mais guiada pela pressa, mas pela fé. Quando a ansiedade perde a voz e a confiança assume o volante. Quando você para de tentar controlar tudo, quando solta o que não te pertence mais, quando respira e diz, Deus, conduz. Esse é o momento em que o céu diz, agora sim, agora vá. 2. O agora vá chega quando a obediência vence o medo. Muita gente ora pedindo direção, mas quando Deus aponta, ela hesita. Ela questiona, negocia, tenta alterar a rota, tenta adiar o passo. Mas chega uma fase em que você não apenas ouve, você obedece. Mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem garantias. Esse tipo de obediência não nasce da emoção, nasce do treinamento, nasce da dor superada, nasce da fé amadurecida. E é exatamente aqui que Deus te posiciona para receber instruções mais claras. Porque agora Ele sabe que você não vai fugir, você não vai retroceder, você não vai escolher atalhos. Ele sabe que seu espírito está firme. E quando Deus reconhece essa postura, Ele libera. Agora vá, eu estou contigo. 3. O agora vá chega quando a visão interna fica pronta. Antes de Deus te entregar um território externo, Ele te entrega um território interno. Deus te dá visão antes de te dar avanço. Ele te mostra quem você será antes de te mostrar onde você estará. Ele revela o propósito antes de revelar o cenário. E há um momento em que tudo dentro de você se alinha. Sua identidade, sua fé, sua maturidade, suas emoções, sua entrega. Você percebe que algo mudou. Você não pensa mais como antes, não reage mais como antes, não se sente mais como antes, não teme mais como antes. Quando a visão interna está pronta, o externo se abre. 4. O agora vá chega quando o processo termina o que deveria terminar. Deus não antecipa processos, Ele os completa, e quando Ele termina, o ambiente interno muda. Coisas que te prendiam já não prendem, ciclos que te seguravam já se rompem, histórias que te definiam já não te definem. Você se sente diferente, mais leve, mais claro, mais firme, mais consciente, mais cheio. É como se o céu dissesse
dissesse dentro de você antes de dizer fora de você: você está preparado. Esse é o momento exato em que Deus libera a frase que muda destinos. Agora vá. 5. O agora vá vem acompanhado de favor sobrenatural. Quando Deus diz agora vá, portas se abrem que antes ignoravam sua existência. Pessoas surgem sem explicação lógica. Oportunidades aparecem no tempo perfeito. Ambientes começam a te favorecer. Caminhos que estavam fechados começam a se destravar. Você percebe que não está andando sozinho. Há uma mão invisível pavimentando o caminho à sua frente. E você entende que essa não é uma temporada comum. É uma temporada de aceleração. Não por força sua, mas por favor divino. 6. O agora vá te coloca em um lugar onde sua antiga versão não poderia entrar. Aqui está um mistério espiritual profundo. Deus nunca te levará a um nível que exigiria mais do que quem você era. Por isso, Ele te transformou antes de te promover. Há portas que só abrem para a versão amadurecida de você. Há ambientes que só te recebem depois que você passou pelo fogo. Há oportunidades que só chegam quando sua alma está firme. O agora vá não é sobre o futuro, é sobre quem você se tornou. 7. O agora vá exige coragem, não conforto. Porque quando Deus te libera, Ele te empurra para fora de zonas de segurança. Ele te encoraja a viver o que você orou. Ele te pede passos maiores do que sua lógica permitiria. E aqui está a verdade. O agora vá nunca chega acompanhado de garantias humanas, mas sempre chega acompanhado da presença de Deus. Ele não diz, agora vá porque está fácil. Ele diz, agora vá porque eu estou com você. 8. O agora vá sempre vem depois de um longo silêncio. É sempre assim. Deus se cala por um tempo e depois fala de forma tão clara que não deixa dúvidas. Você sente, você sabe, algo dentro de você confirma, sua alma reconhece, seu espírito entende. Quando Ele diz, agora vá, a confusão perde força, a dúvida perde voz, o medo perde poder. O caminho aparece onde não havia caminho. 9. O agora vá é o selo de que o treinamento acabou. Tudo o que você viveu até aqui, as lágrimas, as perdas, os silêncios, as renúncias, os ajustes internos, não foram fases aleatórias. Foram salas de treinamento, preparações invisíveis, ensaios espirituais. E agora, o treinamento terminou. Deus te olha e diz, você está pronto para o que eu preparei. Você está pronto para carregar aquilo que antes te esmagaria. Você está pronto para entrar no lugar que eu sempre planejei para você. Agora vá, e vá com força, vá com fé, vá com coragem, vá com confiança. O céu está com você. Quando Deus diz agora vá, nada pode impedir. Nem pessoas, nem circunstâncias, nem atrasos, nem erros passados, nem expectativas humanas, nem resistência espiritual. Se Deus liberou, está liberado. Se Deus abriu, está aberto. Se Deus disse vá, é impossível ficar parado. E o mais importante, você não está indo sozinho. Você está indo acompanhado do Deus que te treinou, te moldou, te fortaleceu e te preparou. Este é o momento. Esta é a virada. Este é o início de uma nova fase. Deus está dizendo, agora vá. O que eu preparei para você chegou. Respira fundo, porque depois de tudo o que você ouviu aqui hoje, eu quero que você entenda uma coisa. Você não chegou até aqui por acaso. Nada na sua vida foi desperdício. Nenhuma lágrima foi ignorada. Nenhuma luta foi invisível para Deus. Tudo te trouxe até este momento. O momento em que você finalmente começa a enxergar que não era ataque. Era treinamento. Deus estava te fortalecendo, te preparando, te moldando para um futuro que você ainda não viu, mas que já está pronto. E agora, enquanto esse vídeo termina, algo dentro de você começa a se alinhar.
começa a descansar, começa a compreender, começa a confiar de novo, porque Deus está no comando, sempre esteve e sempre vai estar. Você vai vencer essa fase. Você vai sair mais forte do que entrou. E quando olhar para trás, vai dizer: foi difícil, mas valeu a pena. Antes de você sair, eu quero muito te ouvir. Qual é a fase da sua vida que mais está te quebrando hoje? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo, respondo muitos e oro por vocês todos os dias. Sua história importa e você não está sozinho. E se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal. Assim você não perde as próximas palavras que Deus colocar no meu coração para te entregar. Aperte no botão de inscrever-se e ative o sininho, porque tem muita coisa chegando que vai fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual. E se você quer continuar entendendo os sinais de Deus durante o processo, assista agora o vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai abrir ainda mais a sua visão espiritual e te preparar para o próximo capítulo da sua jornada.